Pronto, estamos chegando para a nossa segunda reportagem, né, sobre povoados. Nós fizemos a primeira sobre Palmeirinha, nós estamos chegando aqui no povoado das Cruzes. Eu estou hoje na companhia dela, né, que vai estar auxiliando nas gravações. Nós estamos chegando para conversar com mais um personagem, que vocês estão sabendo já quem é. Chegando embaixo de muita chuva, muita lama, como vocês puderam ver, e ainda vão poder acompanhar muitas outras imagens aí, tá bom? Então estamos chegando e já a gente chama vocês já direto com essa pessoa. Nós estamos, como dissemos, né, estávamos chegando, nós só fizemos um mistério com quem que a gente ia falar. Nós estamos aqui com o seu Dudu, mais uma vez aqui na casa dele, e com a Dona Nina, para a gente conversar um pouco. E dessa vez nós vamos falar um pouquinho da história aqui das Cruzes. Eu vou começar por Dona Nina, preferência para as mulheres, tá, seu Dudu? Saber da senhora, o nome dos pais da senhora. João Pereira de Macedo e Naia Teofina de Macedo. Seus pais, seu Dudu? Luciano José de Matos e tia Nília de Jesus Matos. Pronto. A segunda pergunta é simples. Quantos irmãos a senhora teve? 6. Quantos filhos? 6. Coincidência, viu? Seu Dudu, na verdade, quantos irmãos o senhor teve? 10 irmãos, no total 10. Era uma geração que eram com muitos meninos mesmo, né? Desde quando
a senhora mora nas Cruzes? Desde quando nasceu. Desde o meu nascimento, desde 1938. Quando se fala das Cruzes, quando o senhor esteve aqui, lá na... Tinha tanta casa como tem hoje? Qual a quantidade de casas que existia nessa linha daqui das Cruzes? Então, Aqui nas Cruzes, quantas casas tinham lá atrás, lá no começo? Desde quando você entende por gente, assim, quantas casas mais ou menos tinham povoado das Cruzes? Pode pensar. 7 casas. 7 casas? Nesse tempo, com tão pouca casa, então o movimento aqui era como? Na estrada, o que é que passava, como é que passava, como é que funcionava isso? Passava tropas e boi. É só esses dois. Boiadeiros, um boi. Carro não existia, né? Carro já era mais raro. Né? Passava de vez ou nunca passava um carro? Não, não tinha carro nem estrada nessa época. Como era fazer a feira naquele tempo? A feira era com dificuldade. Ia para a feira de animal. O meu pai ia fazer feira, comprar 1 quilo de tocinho, 1 quilo de carne, um quilo de arroz, um prato de arroz era prato, né? Era aquilo, um prato de arroz e pouca coisa. Era difícil para se viver. Hoje em dia, quase não se tem nas casas, mas antes tinha dispensa. O que é que guardava nessa dispensa? A despensa guardava pouca coisa, pouca coisa. Não tinha. As mamães sofriam para fazer esse toicinho de 1 quilo para passar uma semana, 1 quilo de carne para passar a semana e as outras coisas, arroz, feijão, às vezes pegava da roça, mas era pouca coisa. Não tinha o privilégio de ter adubo, de ter irrigação, era difícil para a gente. Então, Mas me diz uma coisa, o senhor lembra de dispensa, de adubo, telhado daquelas telhas mais brutas, uns ganchos, e o que é que pendurava nesses ganchos, além de toicinho? O que é que tinha mais na dispensa? Geralmente toicinho, costela de porco, feijão em saco, ou não tinha nada disso? Não. Mas era um alimento que não podia ficar no chão. Toicinho, carne, farinha com carne. E em sacos tinha o que nos sacos? Hã? E nos sacos tinha o que? Os pais No saco tinha feijão, farinha, arroz. Naquele tempo você comprava tudo em sacos? Hã? Naquele tempo você comprava tudo em sacos? Um saco, numa barrica, eu não sei como é que chama hoje em dia. barriga. Quando hoje a gente está aqui, por mais distante que a gente mora dos grandes centros, geralmente tem giro. E naquela época, a senhora estava aí com os meninos tudo em casa, precisava de roupa, de sapato. Como é que a senhora conseguia esse material para os filhos? Esse material para os filhos, naquela época, o meu marido ia para São Paulo trabalhava lá, mandava o dinheiro. Também, quando ele vinha, trazia sapato e roupa para mim e para os filhos. Para um ano, praticamente. Isso, só um ano. Às vezes, teve vezes de 2 anos. Ele já ficou lá. Quando, naquele tempo mais antigo, quando estava em São Paulo, que só tinha 7 casas, que eram praticamente isolados, ainda sentia saudade daqui assim mesmo? Alguma coisa, outras não. Era da família, então.
E o lugar? A família sentia muita saudade. E do lugar? A primeira vez que fui para São Paulo foi em 59. Lá eu fiquei 6 meses sem encontrar um conhecido. Com 6 meses encontrei um amigo daqui, lá, por alegria, vai chique da vida. Encontrei lá. A notícia lá para cá vinha por carta, no correio, demorava muitos dias. Quando tinha uma emergência era um telegrama, mas o telegrama vinha com 3, 4 dias para chegar, mesmo o telegrama. Então do lugar você não sentia essa falta, não? Da roça, do caminho da roça, do povoado, não sentia saudade, não? De tudo, não tem saudade de tudo. É verdade que quando a gente está em São Paulo, a gente lembra até dos caminhozinhos da roça? Se eu botar em São Paulo, eu lembro até do caminho da roça. Lembro de tudo, muita coisa. Até dos animais, das galinhas, de tudo eu te lembro. O que é que a senhora criava no quintal naquele tempo e que ia servir de alimento? Frangos, galinha, porco, às vezes a gente engordava. O gado, a vaca de leite nunca faltou. Com 2 anos de casado, ele já possuía vaca de leite, que até hoje o Senhor tem nos dado leite. Nunca tomamos o café sem isso. Quando o senhor fala assim, eu vou em Cabral agora, geralmente tem um carro à disposição. Como eu contar uma viagem que eu fiz de São Paulo? Conta já, só me responde assim, e agora, aquele tempo, o senhor queria ir em Cabral. Hoje tem um carro, tem uma moto, tem tudo aqui à disposição. E naquele tempo, eu vou em Cabral, fazia o quê? Eu tinha um cavalo, que não me faltou um lugar, agora a maioria ia de a pé. A mulher sempre ia de a pé daqui para Cabral, tinha 6 quilômetros, ia cedo, depois do meio-dia eu voltava. Na perna. Na perna. E como é que E foi? tinha muitos que vinham até com um saco nas costas, para a feira nas costas. E não parava na estrada não? E como foi sua viagem? Em 60, eu levei 28 dias de São Paulo, aqui não, no Criador. Era 28 dias? Sim, 28 dias. Carro de pau, pau de arara. Viemos de trem até Monte Azul, de Monte Azul viemos de carro, em caminhão, esses caminhões atolavam, teve lugar de Monte Azul em Paramirim, antes de Paramirim, cidade assim. Aí nem carro, nem caminhão não viajava. Tem um carro de boi para trazer as malas até Paramirim. Aí o carro deu para atolar também. Carro de boi atolou? De boi deu para atolar. Morreu uma mulher no caminho do Rio, de Rio do Pires, que veio de São Paulo para cá, menina, na casa da mãe, e caiu no rio, atravessou o rio nos tachos. Nos tachos da Cabral, viu? Vinha uma pessoa desconhecida aqui, Dominguinho, de Cabral, veio, até ele chorava muito, que não havia a primeira filha que tinha, só tinha uma filha, Cida. Ele não havia essa menina mais. Estava achando que não chegava. Estava achando que não De chegava. Paramirim, né? Foi em Paramirim, para lá, no Tuporã, deixamos as malas. Aí viemos de pé, gastamos 6 dias de Tuporã no vaqueador, na perna, uma sacola nas costas. E vinha em 60 pessoas, mas uns ficaram no caminho. Tinha algum de Tuporã, de Rio do Pires, Paramirim. 60 pessoas no caminho do pau de arara? No pau de arara. Chegava dolorido, não chegava não? E o sujeito. E o que é que vocês fizeram com essa mulher que morreu no que morreu? Deixamos no Tuporã. A mulher não estava tão longe para avisar A família. a família. Deve ter sepultado uns 2 dias depois. Eles chegaram lá, aí passamos lá em Rio do Pires, informamos, avisamos a família.
Aí vim embora e lá não sei o que é que aconteceu lá pra lá. Ela foi na prefeitura de Rio do Pires. Não era nem prefeitura, era um posto de Rio do Pires. Nesse tempo não era cidade, não. Tinha um posto. Eu deixei nesse posto lá e vim embora pra cá. Misericórdia. Enquanto Dudu está em São Paulo, então quem mais conviveu aqui nas Cruzes foi a senhora. Como era o movimento aqui nas Cruzes? Os dias, as noites, do meio de semana, do final de semana por aqui? Já veio melhorando um pouco, né? Aí eu concilio os filhos saindo daqui para... Eu dava aula, eu dei aula há 27 anos. Eu dava aula e eles começaram comigo. As primeiras letras, né? Depois eles foram para Cabralhas, de bicicleta. Ia de bicicleta todo mundo. Depois eles falaram, mãe, as bicicletas só está quebrando. E aí, fomos para Cabralhas. Fui alugar casa em Cabralhas para colocar os filhos. Colocamos lá esses filhos para estudar e prosseguimos. Até eu ser mesmo, sabe? Então os filhos, eu fui para lá também, construí em casa lá e ficamos para lá e para cá. Para lá e para cá com os filhos. Até que Deus ajudou que os filhos estudaram um pouco, arrumaram o seu diploma. Enquanto Dudu está em São Paulo, era casa e roça, roça e casa? Casa e roça e escola. Teve época de eu dar 3 aulas por dia. Eu dava aula pela manhã, à tarde e à noite Mobral, para ver se ganhava um pouco mais. E o Mobral era no candeeiro, no lampião, como é que funcionava? Ou já tinha energia? Não tinha energia ainda não. Era de lâmpada. Era dinheiro. Candeeiro? Era de lâmpada. A senhora é da época do candeeiro também? Sou da época de candeeiro. Depois apareceu O lampião. um lampião que a gente colocava lá, ficava melhor, para a gente fazer o que é necessário em casa, né? Como era estar em São Paulo, um ano, sem praticamente notícia da família? Não ficava angustiada, acostumava? Como era a sensação? Eu acostumava um pouco, mas a saudade era direta. Mas a gente eu acho que costuma ter na cadeia. Trabalhou na roça? O senhor trabalhou na roça? Em São Paulo? Aqui. Aqui trabalhei. Plantava o quê? Aí na roça. Plantava o quê? Milho, mandioca, feijão, arroz, No brejo. no brejo. Eles plantavam passarinho também para não comer arroz? Não, né? Plantava passarinho, fazia arapuca e camombaia para matar passarinho na roça, para diminuir. Então sabia fazer laço, arapuca, sapão, essa coisa tudo. Tudo isso. Até hoje eu acho que ainda sei. Manda fazer uma arapuca. Uma camamaia. Eu acho que essa pergunta é para mim, né? Quando foi que se construiu, ou se não foi numa casa, não sei, onde foi a primeira escola aqui nas Cruzes? A primeira escola aqui nas Cruzes foi uma mulher de... Hoje é Nova Colina. Esse tempo era Carrapato. Depois passou o quê? A ser... Esqueci outro nome, não. Palmares. 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 Palmares? É, Palmares. Palmares. Então a minha mãe chamou esta mulher, ela chamava Maria das Virgens Cardoso Brito. Essa mulher veio para a casa da minha mãe, ficou na casa da minha mãe, e dava aula na casa da minha mãe, para nós e para os filhos dos vizinhos. Dudu, voltando na questão da lavoura. Hoje, se o senhor pegar um carro que foi em Cabralha, acha feijão, acha tudo. Naquele tempo, muitas vezes o feijão era batido na roça, a farinha era feita, o arroz era pilado aqui, o milho era debulhado. O senhor viveu tudo isso no seu tempo? As noites era para debulhar milho mesmo? Fizendo arroz, milho para fazer canjica, ou cuscuz, pisar,
feijão tinha que bater. Quantos dias fazem farinha? Né? Quantos dias fazem farinha? Farinha, tinha vez que, dependendo da roça, tinha vez que levava junho e agosto. Tudo fazia farinha? 3 meses fazendo farinha. Estocava, guardava em casa que é bom? Estocava, fazia saca de esteira. Eu fiz sacar Esteira saca. Aham. Misturava as esteiras junto, fazia saca para pôr farinha assim no meio da casa, e canto da despensa. Vivemos assim. O feijão, o arroz e a farinha, então vinha da própria lavoura. Vinha da lavoura. Cada um produzia o seu. Né? Trocava a mercadoria com alguém, não, né? Não. Café a gente vendia. Vendia o café. Vendia café pra pôr. Era difícil. Era difícil. Deixou saudade? A gente tem alguma coisa tem saudade, outros não. Não tem saudade. O que é que te deixou saudade? Uma vida que era uma vida sossegada, mas uma vida sem dinheiro que a gente vivia. Era muito difícil. Era uma vida difícil, não existia dinheiro. A comida tinha mais gosto? Né? A comida tinha mais sabor? Tinha mais sabor. A comida era melhor do que o feijão cozido na panela de pau, o arroz numa panela de pau e era gostoso. O senhor lembra de abrir uma panela de barro e ver aquele feijão com aquele caldo grosso e um osso dentro, não é? Um osso, toicinho. E Até eu não tenho saudade. do que é que a senhora não sente saudade? De tudo eu tenho saudade, de tudo do passado. A gente era jovem, fazia tudo com dificuldade, lavava roupa com distância, até daqui para o Coxó, pegava carga de roupa no animal, ia lavar lá. Não tinha o que nós temos hoje, que hoje nós vivemos de boa, máquina de lavar roupa, água na torneira, panela de pressão que cozinha rapidinho. Aquele tempo era panela de barro, demorava de manhã até meio-dia para cozinhar o feijão. E tudo bem, tudo hoje, tudo é bom. E no passado era tudo difícil, para pilar o arroz, para cozinhar o feijão, para fazer a comida era com mais dificuldade. A dificuldade para comprar as coisas também era mais. Agora não, que agora, graças a Deus, Deus tem nos dado, todos nós, o dinheiro de fazer a compra. E mesmo com tanta dificuldade que tivemos no passado, temos saudade, eu tenho. Eu colocava uma lata de querosene, de água, 20 litros, levava numa roça, daqui uma légua, na cabeça, levava o caldeirão com as panelas, os filhinhos para... Eu destocava toco, ele em São Paulo, já fiquei ele lá em São Paulo e eu sempre com os filhos e fazendo arroz. Falou na farinha, teve uma época que eu mais, os filhos, o Mariozão mais velho, o Josia, 3 semanas nós fazíamos farinha na casa, no São Francisco. Levantava daqui 4 horas da manhã e ia fazer farinha. Zã ia para o forno de torrar, Zil para o forno de passar, eu mais Marivaldo ia tirar a massa da prensa. E fazíamos com todo gosto, com todo prazer, e tudo era bom. Era rodão ainda? Hã? Era rodão? Era, não era rodão, era rodão. Tinha rodão, marca de cavalo, o animal. E tudo bem, era tudo bom, tudo difícil, mas tenho saudade. Mas é porque a gente era nova, e agora? Tá tudo bom e nada presta, viu, nega? A senhora viveu aquela época de amanhã de lavar roupa, fazia marmita, ia pra fonte, às vezes ainda levava o menino, lá na fonte, lavava, quarava, enxaguava e secava. Sentada de coca. E secava pra voltar, tudo num dia só? Tudo num dia só. Às vezes, e secava. Deus ajudava a roupa. Tirava a sujeira, batendo a roupa na pedra. Hoje. Pois é. E hoje está essa lindeza e nada presta.
Eu vou te perguntar para o senhor, era para dona Nima, mas vai sobrar para tudo. Antes da energia, era no candeeiro. Mesmo que o candeeiro desligar, tu rodava sua casa inteira no escuro, que parece que sabia tudo. Hoje, quando a energia acaba, a gente parece que fica meio perdido dentro de casa, não sabe dar um passo. Eu mesmo perco, fico ruim. O que é da época do candeeiro para a energia elétrica, que ainda pode sentir saudade, sendo que melhorou tanto? Não, do candeeiro Não tem saudade, não? Nada daquele tempo te deixa saudade? De querosene. Tem um lampião que ainda tem que era um aladinho. Eu não sei se eu Já ouviu falar. Isso aí eu tinha saudade. Clareava muito. O Bigás. Parece que ele tinha não sei quantas velas de luz, que ele iluminava a casa todinha. Seu Dudu, a gente, para encerrar a pergunta, o senhor lembra quem foram os primeiros moradores aqui das Cruzes? Quem foi? Eu não sei o nome. Mas o apelido? Era a casa que chamava. Eu sei que tinha ele que chamava a casa de Foncel. Ali, era a primeira casa que teve ali. Foncel. Como é que chamou? Hã? Foncel. A família Foncel. Dá o nome dos nossos avós, porque nós não lembramos. Depois veio, segundo veio a colega, Meu avô, pai da minha mãe. segunda casa. Aqui embaixo, Zé de Anisa, como é que chama Zé o Racudo, a Salvedinho, a família de Júlio, de Pedro de Júlio, certamente vão chamar Júlio. Pedro de Júlio. Já a casa velha. Lá mais na frente, a casa de Caneca. Uma das casas primeiro que teve aqui. Teve outras casas também, né? Primeiro, Joaquim de Júlio, aí já em casa. Eu, essa semana, sigo um velório. Hoje, quando tem um velório na residência da gente, a funerária toma conta de tudo. Desde pegar o corpo no hospital até na hora do sepultamento. Como era nas Cruzes, nos anos 40, 50 e 60, quando falecia alguém? Qual era o processo, desde a hora que a pessoa morria até a hora do sepultamento? Começaram esses tempos mais velhos no maquiador, né? Certo. Esse tempo morriam uma gente nas porteiras, a gente ia, ficava, o pessoal rezava a noite toda. No outro dia, carregava numa rede. Quem não tinha rede ia em Bitu, que era feito aqui em Santa Maria, a gente botava aqui nas costas, e a gente ficava com camisa. Teve uma mulher que morreu nas porteiras, e nós do chão, ela vinha trazendo. Mas ela foi inchando, depois estourou no caminho. Vou enterrar no caminho. Nem chegou lá. Nem chegou. Então saía das porteiras para sepultar no Campo Sul. No vaqueador. No vaqueador. Não tinha. Só tinha no vaqueador, que foi feito um vaqueador. Aquela história que a pessoa morria, o corpo ficava na mesa quando fazia o caixão, é verdade? É. Era velando o corpo e o marceneiro Fazendo. Era. Até, mas aí até não foi muito tempo, então não tinha peixe. Então foi muito caro. Mas ele tinha lá no vaqueador, era Augusto, João Direitinha e. Quem mais outros lá? Batia à noite lá, fazia um caixão de madeira bruta. De madeira. E quando não tinha tábua, pegava de mandacaru. Se mandacaru de espinho, ele quando seca resistente. É firme, mas tem alguns que pode fazer, tá? Como não faz que não tem necessidade. E é firme e é leve, né? Então fazia, estava de mandacaru. Enfeitava o caixão? Enfeitava de brema, mas de brema todo bem enfeitado, ficava. Ultimamente quase os donos não pediam, sempre o caixão era azul. Era mesmo. Todo umas estrelas, uma rua grudada, né? Cheio de brema. E era bonito o caixão, não era feio. Eu não gosto de azul até hoje por causa desse cachorro. Era bonito. E era o marceneiro fazendo o caixão e a costureira fazendo a mortalha, era isso? Fazia?
Não tinha roupa feita não. Tinha que comprar o pano, mandar fazer, vinha medir, aí depois de fundo e fazia. O caixão tinha aqueles emblemas, quem tinha medo. Hoje não. Hoje a senhora tem água na torneira. Hoje não tem mesmo. Graças a Deus. A senhora hoje tem energia elétrica. Tem, sim. Me responde, há uns 30, 40 anos atrás, terminou o almoço, e agora, eu preciso lavar os pratos, o que é que a senhora precisava fazer? Eu tinha que pegar água no pote, tinha uns potes grandes. Tinha que pegar água, colocar na bacia e lavar. Era da cacimba, do rio? Do rio. Há poucos tempos é que apareceram uns poços. Ele foi o primeiro a ter esse poço aqui no fundo, que a gente puxava No Sari. no sarilho. E mais ou mais era na fonte. E não era ruim não, gente. A gente buscava contente e tudo bem. E agora hoje temos tudo. Não falta nada. Vamos falar assim. Nada nos falta. Principalmente a palavra de Deus. Então, além de a melhoria em tudo, e a palavra de Deus em primeiro lugar. Então vamos fechar da seguinte forma. A senhora viveu anos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 e está em meados de 2020 quase. A senhora pode dizer que viveu várias gerações, viveu lá a dificuldade lá atrás e essa facilidade hoje. Isso. O que dizer para os jovens depois de ter vivido tudo isso? O que eu falo para os jovens é que eu conto para eles o do passado e falo do presente e prego para que eles possam viver hoje muito contente, porque eles não viveu ou não vai viver o que nós vivemos aqui para trás, né? Então eu falo para eles, levando a palavra, para que eles possam viver, ter uma vida feliz aqui na terra e uma vida com Deus. Agora é para quem viveu idas e vindas para São Paulo, passou 20 e tantos dias viajando na estrada. Quem conheceu as Cruzes lá com 6 casas e quem conheceu hoje, o que é que o senhor diria? Quem foi mais feliz? Quem viveu tudo isso lá atrás ou essa geração que não vai passar essas dificuldades? Eu acho que foi quem viveu atrás. Mais feliz, né? Tem mais E história? nesse tempo que eu ia para São Paulo, você podia dormir na rua, podia ficar, não existia assalto, você podia deixar um embrulho em São Paulo. Não tinha. O primeiro roubo que eu vi em São Paulo, eu fui falar, e eu já estava lá, mas não estava perto, não. Estava em Cubatão e ele morreu em São Paulo. Foi Agripino, avô de Nito, de Gerson, morreu em São Paulo, matado. Avô não, pai. É? Pai. É pai dele. É pai deles. É pai. Então, Foi o foi o primeiro. primeiro, mas você chegava Matou de no pau. Brás, que hoje é um lugar cheio de bandidos, você podia dormir no meio da rua, que ninguém Não tinha isso. dizia nada. Olhando para trás, vendo a sua história, tu diz, eu vivi tudo isso e sou feliz? Você diz isso? Você é feliz por ter vivido tudo isso? Era mais velho, porque ele não tinha tanto nível. Hoje não é muito feliz, não. Na geração agora é do celular, nem brinca. Eu sei que o senhor brincou com estilingue, com arapuca, brincou de carrinho de tábua e a peteca. Era mais feliz? Era. Mais feliz que hoje. Então pronto, nós chegamos aqui de novo, invadimos a casa de vocês depois do almoço, a gente acaba pedindo desculpa mais uma vez, mas a gente precisa contar um pouco da história das Cruzes. Nós estamos fazendo esse ciclo, nós já contamos a história da Palmeirinha, agora das Cruzes, vamos seguir para os povoados. Para vocês que estão nos acompanhando nesse momento, está acompanhando essa matéria, aguarda que em breve nós teremos outra para vocês. Mais uma vez, obrigado, que Deus abençoe vocês. De nada às ordens, estamos aqui. Se nós estivermos ainda vivos, se o Senhor quiser, vamos fazer a mesma coisa. Prontinho. Agora nós vamos ver se sai um cafezinho.